Olá, eu sou Marcelo Magno e junto com a Natália Simões, sob orientação e supervisão dos professores Daniele Cunha e Hilton Silva, estamos desenvolvendo o protocolo de ultrassonografia para o masseter. O nosso objetivo é padronizar a técnica de localização do transdutor linear para a tomada de largura, espessura e comprimento do masseter. O primeiro passo é identificar os seguintes pontos anatômicos e marcá-los com um lápis térmico branco ou na cor da sua preferência. O primeiro ponto é o tragus, que é essa proeminência na região anterior da orelha, e nós vamos marcar 2 pontos no trago. Um pontinho na porção superior do tragus e um ponto na porção inferior do tragus. Esse pontinho mais superior chamaremos de TS, trago superior, e esse ponto inferior chamaremos de TI, tragus inferior. O segundo ponto anatômico é a comissura palpebral externa, que fica localizado nesta região, e chamaremos esse ponto de CPE. O próximo ponto a ser identificado é a asa média do nariz, que fica nesta região, e chamaremos esse ponto AMN. O próximo ponto é a comissura labial externa, que fica nesta região, e chamaremos esse ponto de CLE. E por fim, o ponto que ele também, além de visual, ele é palpatório, exploratório, é o ângulo de mandíbula. Esse ângulo é a porção que fica entre o ramo e a base da mandíbula, no ponto mais proeminente. Aqui no modelo, esse ponto fica aqui nessa região, e chamaremos esse ponto de AN. Identificados os pontos anatômicos, o próximo passo é a formação das linhas guias. Essas linhas servem de guia e orientação para o posicionamento do transdutor. E você utilizará de uma régua semi ou totalmente flexível para unir esses pontos e formar uma reta. A primeira reta é a linha TS-CPE, que é a linha trago superior, comissura palpebral externa. Unimos esses 2 pontos, formando uma linha. A nossa segunda linha é a nossa linha TI-AMN, que é a linha tragus inferior, asa média do nariz. E aí vem a nossa terceira linha, que é a linha TI-CLE, que é a linha tragus inferior, comissura labial externa. E por fim, a linha CPE-AM, ou seja, a linha comissura palpebral, ângulo de mandíbula. Realizado o traçado, nós vamos identificar a porção média do masseter. Essas linhas formarão uma figura espacial, a qual 2 retas com correntes paralelas e um ponto de interseção, formando o PMM. Nesse ponto é a projeção máxima do masseter. Essa interseção será um dos pontos de referência para o posicionamento do transdutor ultrassonográfico. E onde fica o PMM? Fica na interseção entre as linhas CPE-AN da linha CLE-TI. Esse ponto nós chamaremos de PMM, porção média do masseter. É nesse ponto que ficará localizado a porção média do transdutor. Lembrando que o índex do transdutor ele deve sempre ser posicionado para a distal do músculo e em direção à sutura sagital. Para avaliação de espessura e largura do músculo masseter, nós devemos posicionar o transdutor abaixo, paralelamente, seguindo um longo eixo da linha TI-CLE, seguindo o longo eixo da linha tragus inferior da comissura labial externa, com sua porção mediana no ponto PMM e o índex voltado para a distal. Então vamos lá. Nós devemos posicionar o índex sempre para a distal do músculo. Então devemos posicionar o transdutor paralelamente à linha CLE-TI, com o índex voltado para a distal e o PMM
localizando a porção mediana do transdutor. Esse é o posicionamento do transdutor para medidas de largura e espessura do masseter. Para avaliação e tomadas do comprimento do masseter, o transdutor deverá ser posicionado paralelamente, seguindo o longo eixo da linha CPE-AM com sua porção mediana, encontrando o PMM e o índex voltado para a sagital, ou seja, para cima. Bem, esse protocolo é uma tentativa de padronização do posicionamento do transdutor linear de ultrassonografia para medidas em largura, espessura e comprimento do músculo masseter. Este é um estudo desenvolvido por Marcelo Magno e Natália Simões, e coordenação e supervisão da professora Daniele Cunha e o professor Hilton Silva, da Universidade Federal de Pernambuco.